Fala, meus caiporas, tudo beleza? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 11 de novembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Lembrando que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo, teremos o nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. E não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários, beleza? E também com novidade para vocês, temos agora a nossa planilha online. Ela estará com o link disposto no topo dos nossos comentários, junto com o link do nosso canal do WhatsApp. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora para intro! Fala, Caiporada! Vamos começar aqui então nossas análises? Separei over meio gol no primeiro tempo para Al-Wehda versus El Nasser. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Al Nasser de 65% jogando fora de casa e ele está com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Al-Wehda tem 50%. No histórico, 11 vitórias para o Al Nasser, 3 empates e 3 vitórias para o Al-Wehda, e a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Al-Wehda vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e o Al Nassr vem vencendo os últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Bolívar versus Independente Petroleiro. Separei casa para marcar o primeiro gol nesta partida. Por que eu separei este mercado? O Bolívar está com uma probabilidade de vitória de 78% e ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 3 vitórias, um empate e 3 vitórias para o Independente. E a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Bolívar vem marcando nos últimos 9 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, o Bolívar vem marcando o primeiro gol. Tá? E verificando nos últimos jogos no campeonato, o Bolívar marcou o primeiro gol na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Bolívar para marcar o primeiro gol. Beleza? Próxima partida, Hatayspor versus Galatasaray. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória de 68% para o Galatasaray jogando fora de casa e ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Hatayspor tem 50%. No histórico, 5 vitórias para o Galatasaray, um empate e 3 vitórias para o Hatayspor, e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Galatasaray vem marcando nos últimos 10 jogos e o Hatayspor nos últimos 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Próxima partida, Zelensnikar versus Estrela Vermelha. Separei o que para essa partida? Separei over meio gol no primeiro tempo. Temos uma probabilidade de vitória para a Estrela Vermelha jogando fora de casa de 73% e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Zelensnikar ele está com 33%. O Estrela vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos jogos no campeonato temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Vitória Guimarães versus Porto. Separei o que para essa partida? Separei over do e meio gols. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Porto de 55% jogando fora de casa e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Vitória tem 50%. No histórico, 41 vitórias para o Porto, 5 empates e 3 vitórias para o Vitória, e a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, as duas equipes não têm empates nos últimos 5 jogos, e nos últimos encontros temos o over e meio gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Vitória, over e meio gols também em 3 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over e meio gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over e meio gols. Próxima partida, Cliftonville versus Norwich City. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória de 75% para o Cliftonville e ele está com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Norwich City tem 39%. No histórico são 8 vitórias para o Cliftonville, 0 empates e 1 vitória para o Norwich City, e a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, o Cliftonville não tem empates nos últimos 5 jogos e o Norwich City vem sofrendo muitos gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes,
over 1,5 gols em quase todas as partidas, com over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas, tá? E verificando os últimos jogos no campeonato, também temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Próxima partida, Twente versus Nijmegen. Separei over 1,5 gols para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória de 73% para o Twente e ele está com a forma recente de 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Nijmegen tem 56%. No histórico, 33 vitórias para o Twente, 8 empates e 12 para o Nijmegen, e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Twente, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Kalamata versus Chile Kratz. Separei over 1,5 gols para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Kalamata de 74% e está com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chile Kratz tem 33%. Em séries, as duas equipes não têm empates e nos últimos jogos no campeonato temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Ararat Armênia versus Shirak Gyuri. Separei Ararat para marcar o primeiro gol na partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Ararat de 79% e ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Gyuri tem 50%. No histórico, 10 vitórias para o Ararat, 3 empates e 3 vitórias para o Gyuri. E a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, o Ararat vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. E verificando esses jogos, o Ararat vem marcando o primeiro gol em quase todas as partidas. Então acredito que o Ararat marcará o primeiro gol desta partida, beleza? Próxima partida, Real Madrid versus Valência. Temos over 1,5 gols para esta partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória do Real Madrid é de 73% e ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Valência tem 61%. No histórico entre as duas equipes, 39 vitórias para o Real Madrid, 14 empates e 15 para o Valência. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Valência vem marcando nos últimos 5 jogos e o Real Madrid não tem derrotas nos últimos 9. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols na maioria das partidas e na casa do Real Madrid, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Juventus versus Cagliari. Separei também over 1,5 gols para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória de 70% para a Juventus e ele está com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico, 30 vitórias para a Juventus, 10 empates e 5 para o Cagliari. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, as duas equipes não têm derrotas nos últimos jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Juventus, over 1,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria deles. Então para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Lecce versus Milan. Separei vitória e empate para o Milan nesta partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Milan de 58% jogando fora de casa e ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lecce não vence há 7 partidas. No histórico são 3 vitórias para o Milan, 11 empates e 2 para o Lecce. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Milan vem sofrendo nos últimos 5 jogos e o Lecce tem derrotas nos últimos 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate na maioria dos jogos para o Milan. E verificando na casa do Lecce, vitória e empate do Milan também em quase todas as partidas. E nos últimos jogos do campeonato, o Milan vem vencendo e empatando nos últimos jogos fora de casa. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para o Milan, beleza? Próxima partida, Bayern de Munique versus Heidenheim. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. O Bayern está com 88% de probabilidade de vitória e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Heidenheim tem 33%. No histórico, um jogo, uma vitória para o Bayern de 5-4. E em séries, o Bayern vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Heidenheim tem 5 jogos que não tem empates e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, como eu disse, foi 5-4. E verificando nos últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas.
Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Stevenheim versus Paris Saint-Germain. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o PSG é de 63% jogando fora de casa e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Heinz tem 67%. No histórico de partidas, temos 11 vitórias para o PSG, 4 empates e 3 vitórias para o Heinz. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Heinz vem marcando nos últimos 10 jogos e o PSG vem marcando nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Heinz, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Fortaleza versus Boca Juniors de Cali. Separei over meio gol para essa partida na Colômbia. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Fortaleza é de 73% e ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boca Juniors está com 44%. No histórico, 14 vitórias para o Fortaleza, 3 empates e 3 vitórias para o Boca Juniors. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Boca Juniors vem sofrendo gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos overgoal no primeiro tempo na maioria dos jogos. Verificando nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Então para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Leeds versus Plymouth Argyle. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Leeds de 75% e nos últimos 9 jogos ele está com 72% de aproveitamento, enquanto para o Plymouth ele tem 39%. No histórico, 5 vitórias para o Leeds, um empate e nenhuma para o Argyle, e a média de gols ultrapassa 2 gols. Em séries, o Leeds ele não tem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 dessas partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando nesses últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Bournemouth versus Newcastle. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos 56% de probabilidade de vitória para o Newcastle e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Bournemouth tem 28%. No histórico, 5 vitórias para o Newcastle, 4 empates e 2 vitórias para o Bournemouth, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Bournemouth vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Arsenal versus Burnley. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Temos 80% de probabilidade de vitória para o Arsenal e ele está com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Burnley tem 22%. Não vence as 5 partidas, perdeu todas. O histórico são 14 vitórias para o Arsenal, 4 empates e 2 para o Burnley, e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, e na casa do Arsenal, nessas partidas o Arsenal vem marcando o primeiro gol. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Manchester United versus Luton Town. Separei o que para essa partida? Separei over meio gol no primeiro tempo. Temos uma probabilidade de vitória para o United de 72% e está com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Luton tem 28%. No histórico, uma partida, uma vitória para o United. Em séries, o United não tem empates nos últimos 5 jogos e o Luton vem sofrendo gols nos últimos 10. Nos últimos encontros das duas equipes, o United venceu por 3-0, como eu disse, e nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ituano versus Sampaio Corrêa. Separei under 3,5 gols para esta partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Ituano de 49%. E na forma recente das duas equipes, as duas estão com um race muito ruim. 28% de aproveitamento para o Ituano nos últimos 9 jogos e para o Sampaio 39%. No histórico, são uma vitória para cada lado e um empate. E a média de gols não ultrapassa um gol. Em séries, como eu disse, as duas equipes não vêm vencendo. E nos últimos encontros temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols também em todas as partidas.
Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Beleza? Próxima partida, Palmeiras versus Internacional. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Palmeiras de 60% e ele está com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Internacional também tem 56%. No histórico, são 15 vitórias para o Palmeiras, 16 para o Internacional e 10 empates. Está bem equilibrado e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Palmeiras não tem empate nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Próxima partida, Flamengo versus Fluminense. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Flamengo de 52% e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Fluminense tem 44%. No histórico, 34 vitórias para o Flamengo, 22 empates e 27 para o Fluminense. E a média de gols ultrapassa 2,5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E no Maracanã, jogando com o Flamengo jogando em casa, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Coritiba versus Cruzeiro. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Cruzeiro jogando fora de casa é de 43%. Ele está com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Coritiba também tem 44%. No histórico, 11 vitórias para o Cruzeiro, 8 empates e 7 para o Coritiba. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries das duas equipes não tem empates. E nos últimos encontros das duas equipes, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E no Couto Pereira também, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, aqui está o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para o nosso Fla-Flu, under 3,5 gols para Ituano versus Sampaio Correia, over meio gol no primeiro tempo para Arsenal versus Burnley, over meio gol no primeiro tempo para Fortaleza da Colômbia versus Boca Juniors. Separei over meio gol também no primeiro tempo para Bayern de Munique versus Heidenheim. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!